Olá! Que alegria aqui de volta com vocês para darmos continuidade à contação de histórias da vida de Dona Benedita Fernandes. Hoje, o nome da nossa segunda história é Das Sombras para a Luz. Benedita Fernandes, lá por volta da década de 1920, muito obsediada por entidades das sombras que lhe queriam muito mal, destruir a sua vida, interferiam muito na sua mente e por conta disso ela não falava coisa com coisa, gritava, xingava, andava por aí sem rumo, pegando estrada fora, andando de cidade em cidade. Ela veio parar numa cidade do interior de São Paulo, Penápolis, pertinho da conhecida cidade de Araçatuba. Chegando ali, ela foi morar nesse cômodo, muito simples, de barro, no fundo de outras casas, que normalmente era alugada para pessoas, para mulheres sozinhas, que viviam sozinhas por aí como Benedita Fernandes. E ali ela causava um certo barulho, preocupação para os moradores, não cuidava de si direito. E nesta casa da frente morava a família do jovem Eupídio Antônio Moreira. E seus pais sentiam muita compaixão de ver a Dona Benedita assim, nesse estado de loucura, e resolveram então trazer Dona Benedita para passar uns dias na casa deles. Mas naquela noite, Dona Benedita causou maior problema. Acordou e no meio da noite, andando de lá para cá no corredor da casa, com uma tesoura na mão, causou preocupações para a família. Ela até no quarto dos rapazes de Eupídio e seu irmão, ela entrou. E eles ficaram assustados de ver aquela louca gritando e xingando pela casa toda. A mãe de Eupídio disse: não podemos ficar com ela aqui. Ela pode cegar os olhos de um de nós. E naquela bagunça toda, naquela perturbação toda, gritarias, xingamentos, chamou a atenção do outro vizinho da frente, o seu João Marchese, um italiano muito bondoso, espírita, que inclusive fundou o primeiro centro espírita da cidade de Penápolis. Aquele barulho todo chamou sua atenção e ele foi lá para ver o que estava acontecendo. E com muita compaixão do estado de Dona Benedita, fazendo algo para amenizar aquela situação, ele começou a fazer prece e a aplicar passes em Dona Benedita. E assim pôde afastar por um pouco aqueles obsessores que não a deixavam em paz. E logo que ela pôde se acalmar, resolveram então levar Dona Benedita para a delegacia de polícia de Penápolis. Ali ela não poderia ficar, ela poderia agredir alguém,
talvez o melhor lugar mesmo seria ela ficar por uns tempos na cadeia daquela cidade, já que naquela época não havia hospitais para cuidar de pessoas assim. E Dona Benedita, então, foi recolhida na cadeia da cidade. O carcereiro Pardial, um espanhol de pouca conversa, mas muito bondoso também, ele começou a cuidar de Dona Benedita. Alimentava-a, observava, dava-lhe atenção. E o seu João Marquese, espírita, sempre ia lá na cadeia dar passes em Dona Benedita. E sempre ali fazia o evangelho, lia o evangelho em voz alta e explicava para ela. Aqueles obsessores ouviam tudo, acabavam que ouvindo as lições do nosso Senhor Jesus. Mas teve um dia que Dona Benedita causou um transtorno naquela cadeia. Estava agressiva, gritava, xingava sem parar. E no meio daquelas tormentas todas, ela conseguia ouvir a voz de um espírito, de alguém que a chamava: Benedita, Benedita, presta atenção, Benedita. E ela assim, sem saber o que estava acontecendo, tentava prestar atenção naquela voz que ela ouvia. E o espírito de luz dizia para ela: Benedita, Benedita, escute, Benedita, se nós te curarmos, você promete que você vai dedicar a sua vida às crianças desamparadas e aos pobres doentes? E Benedita então viu uma esperança, acontecendo em sua vida. E ela, sim, eu prometo. E aquele espírito então afastou aquelas entidades da sombra de Dona Benedita. E ela pôde então recobrar a sua própria consciência. Com a ajuda daquele irmão espírita João Marquese, ela pôde então sair das sombras para a luz. E a partir dali, fazendo a promessa para aquele espírito de luz, ela nunca mais parou de fazer o bem. Um dos espíritos que a atormentavam, vendo todo o bem que Dona Benedita fazia, saiu também das sombras para a luz, tornando um espírito bondoso que passou a ajudá-la em toda a sua obra de caridade. Benedita nunca mais então, a partir daí, parou de fazer o bem. Os tormentos de longa data fizeram Benedita esquecer de si. Sem dar conta do que acontecia, fazia coisas fora de si. Desespero, dor e abandono. Por certo, ela muito viveu, até que um dia uma alma boa da loucura a absorveu. E feita promessa no bem, das sombras se libertou e nas suas mãos abnegadas de atuar o bem jamais
parou. Fiquem aí então com essa linda história de Benedita Fernandes. Quem gostou, dê um joinha para tia Sassá, divulgue e até a nossa próxima história!